cantar uma canção que a gente já conhece, e com ela a gente quer concluir com mais uma partilha um pouco mais breve, mais prática também, de algo para se executar. Vamos cantar. Se você conhece, dá volume. Reza, solta a voz. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Homens, restaura. Restaura nossa casa, Senhor. Mulheres, restaura nossa casa, Senhor. todos nós, restaura nossa casa. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção. Derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção. Derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios sobre nós. Derrama teu Espírito. Com sinais, prodígios sobre nós. Derrama. Cante, restaura. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Em todos os sentidos, restaura. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Vai se sentando. Sua bênção. Tua bênção A nossa casa. nossa casa reconstruir. A sua bênção. Tua bênção derrama aqui. Nossa casa. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais. Com sinais e prodígios Sobre nós. sobre nós. Derrama teu Espírito. Com sinais e prodígios Sobre nós. Derrama. derrama teu Espírito. Baixinho, restaura. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Continuamos e pedimos novamente a bênção sobre nós, aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois dessa parte da manhã, assim, deixa eu... A gente trouxe tudo isso. Se você quiser depois matar a curiosidade, está tudo aqui anotadinho, tipo, primeira pregação, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, tudo arrumadinho. A gente preparou tudo antes de chegar, mas a gente não trabalha muito preso ao papel, porque o papel é para nos ajudar, a gente tem que seguir o nosso objetivo. Na parte da manhã estava prevista essas duas colocações, mas se de alguma forma Deus caminhava com a gente para estender um pouquinho mais aqui e lá, a gente também não está preocupado com o tempo, né? No sentido, a gente não vai avançar no horário do almoço, também não vai avançar depois do horário da missa. Nós vamos guardar, mas preservando também o objetivo do tema, dos temas, a gente não deixar de abordar. E a gente queria tratar agora de um assunto muito específico. Deixa eu
falei na hora que o Pedro estava aqui, não que ele não saiba, ele sabe. Ele só nunca ouviu a gente falar isso para muitas pessoas na presença dele. A gente prefere, eu não violo, nem a Ana Paula viola nada do que se ele falar assim. Tanto que eu cheguei assim para ele, ali no pé do ouvido, na hora que a gente estava cantando: você reza com o pai por eles? Ele falou assim: rezo. Mas eu perguntei, eu não cheguei para ele: toma aqui, reza. Não sei se ele quer, a gente não vai violar. O Pedro passou por 3 tentativas de aborto antes de chegar em casa. A mãe dele deu ele para 3 famílias diferentes e todas 3 devolveram. Ela deu e as famílias devolveram para ela. E ela, na última tentativa, quando deixou essa madrinha de consagração dele, ela não tem uma creche, não é uma creche legalizada, mas ela dá aula. Então ela colocou na casa dela um espaço onde ela cuida de crianças para os pais trabalhar. E por isso Pedro parou lá, com um outro nome. E a gente teve que fazer todo o trâmite que você ouviu. Mas quando a juíza chegou perto de mim, da Ana Paula, aliás, a promotora, ela perguntou literalmente assim: não tem esse negócio de quem bate esquece, quem apanha não esquece. Com a gente é a mesma coisa. Ela perguntou assim: a mulher não era de Deus, isso é fato, né? A gente reza e entrega a Deus para que ela, assim, todo mundo que não é de Deus pode ser de Deus, né? Que teve o dom da vida dado por Deus. Mas ela fez uma pergunta muito maldosa. Ela perguntou assim: mesmo sabendo que ele foi tentado a morrer 3 vezes, ainda, quando ela falou ainda, o meu desejo era voar na mesa dela. Não tinha nada para perder, ficar uns dias preso lá, não morrer ninguém. Mas o desejo foi voar. Quando ela falou ainda assim, vocês querem? Eu não falei coisa nenhuma, deixei aqui. Aliás, o que diz o Evangelho? Quando você for preso, não prepare a sua defesa. Deus vai te dar palavras tão acertadas que até os teus adversários serão confundidos. Eu acho que ela leu a resposta minha e da Ana Paula pelo olhar. E nós não falamos nada. A minha vontade não é bestada, a gente está aqui porque a gente não tem o que fazer em casa. Isso era o mínimo que a gente poderia ter dito, né? Tinha outras coisas piores, mas a gente obedeceu e silenciou e saímos lá com ele no colo. A gente tem uma visão espiritual das coisas, não só humana. Tentaram abortar, deu 3 roupas, era para cair lá em casa. Eu não tenho muito de rascunho das coisas. Aconteceu e ele disse para você: somos muito, não é pouco feliz, a semelhança do que você vive na sua família. Mas agora, para viver uma vida, a gente viu os reveses, né? Viu as tempestades. Agora, como é que um casal precisa, a gente sabe que isso eu aprendi um pouco com a vida na igreja. Nós estamos falando de relacionamento conjugal. Mas a gente poderia falar de relacionamento pai e filho. A gente poderia falar de relacionamento dos filhos para com os pais. Eu queria que você gravasse uma coisa. Os relacionamentos que a gente vive aqui decorrem do relacionamento que a gente vive acima com Deus. Quanto melhor o meu relacionamento com Deus, melhor eu saberei me relacionar na terra com os homens. Quanto mais eficaz for o meu relacionamento assim, melhor será o meu relacionamento assim. Por isso, tudo na vida a gente precisa ter equilíbrio. Já desse, uma mulher chegou lá na paróquia e falou assim, um camarada chegou na paróquia, nervoso, estressado: quem é o diácono? Eu falei: Jesus, eu olhei para ver se eu estava devendo a isso também, né? Eu quero falar com você, tá? Beleza. É sobre a minha mulher. Eu falei: Jesus, Maria, José, começa a passar na frente. Será que era da calceira escangalhada lá? A minha mulher, depois que veio para a igreja, se tornou uma perdição em casa. Deus, como pode? O senhor não tem noção. Eu queria agora dizer para o senhor
quem é aquela mulher? Você vai saber de mim que vivo com ela. E começou a desfiar um rosário de defeitos. Mas ele chegava e estava nervoso. Eu falei, o que eu falo para esse homem? Ela é, aqui é a paz de Cristo. Lá em casa é o diabo que te carregue. Aqui os braços dela, glória. Lá em casa, meu filho, você não tem noção do que aquela jararaca faz em casa. Eu falei, o que eu vou dizer para esse homem? Depois que ele esfriou, eu virei e falei assim, olha, eu conheço a sua esposa. Ela não está tão ruim assim em casa, não. Você ainda está defendendo, não. Calma. Eu vou comprar uma passagem para o senhor, para Sobralha, lá para Zaguá. Eu estou muito nervoso. Está muito estressado. Eu virei, olha, o primeiro dia que a sua mulher veio aqui, o senhor não tem noção do que ela me disse. O que ela falou para o senhor? Ela me disse com letras claras, você sabe o que é chumbinho? Mata e seca o rato. Lá no Rio de Janeiro, é um veneno que mata. Eu falei, a sua mulher chegou aqui e me disse, comprei chumbinho para matar meu marido. Eu falei, que isso? Ela pode ter uma vida melhor, buscar um encontro com Deus. Ela chegou aqui na igreja querendo te matar. E se você está aqui hoje, isso não aconteceu. Ou seja, a igreja não fez tão mal a ela. Foi o jeito que eu encontrei de dizer que ela estava boa ainda, né? Mas como fazer para que essa comunhão com Deus que eu busco seja o reflexo da comunhão conjugal? Queridos irmãos, tem algumas atitudes que a gente precisa estar atento para não ferir a minha comunhão com Deus. O que eu chamo de comunhão com Deus? A minha vida de fé na igreja. E junto com isso, paralelo, do mesmo lado, a minha comunhão conjugal. Você está com o teu celular aí? Anota aí, pega aí. Tem um negócio de notas aí, notes, não tem? Anota aí, número 1, para você gravar. Eu garanto que você vai buscar viver um pouquinho essas direções, desses passos. Número 1, você quer zelar, proteger pela sua vida de fé. Repito, a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus é o reflexo da sua comunhão com a sua família, com a sua mulher e o seu marido. Número 1, coloca aí. Eu vou dar o tema e depois a gente desenvolve. Tomar cuidado com as minhas amizades. Eu já teve um que disse, tá vendo? Bota aí, e eu vou explicar o motivo. Cuidado com as amizades. Isso aí é um direcionamento para a gente viver em 2016. Cuidado com as amizades. Agora, se você já anotou, vai salvando aí, depois vem os outros. Olha para cá. A gente falava ontem de uma realidade que é real, aconteceu. Um camarada me procurou dizendo, eu traí a minha mulher porque a minha colega de trabalho elogiava a minha mulher. Eu chegava cheiroso, eu chegava com a camisa arrumadinha, o terno bonitinho. A mulher falou, nossa, você é bem tratado. E começou a tecer elogios. Queridos, uma das coisas que quebra o vínculo da comunhão conjugal é a ingerência de terceiras pessoas que principalmente não guardam valores ou princípios de Deus. Se você falar assim, Tiago, a gente tem um futebol lá, desde que eu engoli a bola, dá para você ver que eu engoli a bola que a gente joga, né? Eu passei a jogar no veterano. O veterano tem uns dois, eu sou artilheiro do time, o goleiro é cego, o zagueiro joga de bengala, então dribla com facilidade só. A gente joga lá com a turma da nossa idade. E aí, quando vai distribuir as camisas, né, de todo esse horário, é domingo bem cedinho. Eu não vou todo domingo porque tenho compromissos, mas quando eu chego lá, sempre brinco com eles lá um pouquinho. Quando eu chego é impressionante. Tem um que diz assim, esse o resto tanto por ele. Chegou a religião, hoje o futebol é em paz. É impressionante. Não, eu sempre fui zagueiro.
eu sempre tive poucos recursos jogando bola. Mas em compensação, quando eu jogava, passava a bola, o corpo ficava. É simples, segura, né? Dá um carrinho devagarinho, com a bozinha assim por baixo, bate um tornozelo no outro, acabou. É fácil, né? Tem mecanismo, né? Um corre, fica na cobertura. Eu sempre dava o primeiro bote, não ia ficar correndo atrás do cara que já passou, já veio com a flecha pra cima de mim. Eu não, dava o primeiro bote, pronto. Tem estratégia. Mas quando eu estou lá, impressionante, dito por eles, rapaz, a gente não xinga, a gente não tem vontade, o padre às vezes joga, eu não quero perder nem cuspe a distância. Esporte foi feito para ser vencido, no sentido legal da brincadeira. Eu jogo para ganhar, mas tem uma coisa, eu não deixo, ou tento não deixar, com que más amizades, eu não digo nem que más pessoas, mas influências erradas tentem entrar na minha intimidade conjugal, senão para trazer Deus para ela. Eu preciso ser seletivo com quem eu ando, porque quantos e quantas, tem uma passagem, não sei se eu vou achar aqui, já fui um pouquinho melhor, na carta de São Paulo aos Coríntios, que a minha avó dizia todo dia no domingo para mim, mesmo não sendo do jeito que está na carta aos Coríntios. Deixa eu ver se você pode, repita comigo. Eu vou ler o que São Paulo escreveu, do jeitinho que está na Bíblia. Não vos deixeis enganar. Não vos deixeis enganar. Más companhias. Más companhias. Corrompem bons costumes. Corrompem bons costumes. Está na Bíblia. Quem com porco anda, parece. Diga-me com quem andas. A nossa avó lia a Bíblia só que com frases diferentes. Más companhias corrompem. Tem uns negócios lá no Brasil, aqui acho que não tem não, em sociedade meio secreta, o marido pode ir, a mulher não pode. Eu particularmente, se minha mulher não pode, eu não devo. Se minha família não pode, se eu tenho vergonha de levar minha família para alguns lugares, esses lugares e essas companhias não são para mim. Eu não estou falando de uma festa, vai ter no meu trabalho, é uma festa da empresa, só pode um funcionário, a família não pode. Não é disso que eu estou falando, não. Ah, não vou levar não, porque lá não é ambiente para ela. Oi, amigo, para tu, cara? Me explica aí, dá um jeito, eu queria entender. Ou seja, não ri não, mulher, porque também tem mulher que faz a mesma coisa. Más companhias corrompem bons costumes. Nós precisamos defender a nossa comunhão conjugal, protegendo essas amizades. Eu não sei se você sabe, deixa eu trazer um dado estatístico sobre essa questão de amizade. Não ri do meu inglês não. A Academia de Advogados que tratam de matrimônio aqui nos Estados Unidos chegou à conclusão que 81% dos divórcios, os advogados que trabalham com direito familiar e que advogam em ações de divórcio, 81% desses advogados procuram as provas para o divórcio na internet. Vou tentar me explicar o mais fácil possível. 81% do número de advogados que trabalham só com direito familiar, quando precisam provas para uma ação de separação e divórcio, vão aos sites de relacionamento. Não sou eu que estou dizendo. As redes sociais, segundo a Association Press, eu acho que é daqui, é a fonte preferida de advogados com especialidade em divórcio, como fonte de prova para seus processos. Ou seja, as amizades é que estão ditando o ritmo da produção da prova. Então, uma sugestão, orientação para mim e para você em 2016, para preservar a comunhão conjugal que nós mantemos com Deus e com o nosso cônjuge,
cuidar das nossas amizades. Nem você pode até ter que conviver. Por exemplo, no meu ambiente de trabalho, nem todo mundo é de Deus. No meu ambiente de trabalho, nem todo mundo pensa como eu penso. Mas eu também não saio para almoçar com eles. Mas eu também não preciso ficar partilhando a minha vida familiar com a Ana Paula, com eles. Essas pessoas eu convivo por força da necessidade profissional. E tento ser um sinal de Deus para eles. Mas eu não preciso conviver, ter participação. Queridos irmãos, há 2 anos atrás me aconteceu um fato lastimável no Rio de Janeiro. Lastimável por conta de não esperar isso. Um casal que a gente conhecia, o adultério e a separação entrou por causa justamente do auxílio desse casal para uma outra família. E por incrível que pareça, era muito próximo. Veja como a gente precisa ter um bom discernimento, um filtro no termômetro. Isso quando é no campo dos nossos filhos. O Pedro chega lá em casa, aniversário de 9 anos que ele levou um menino lá da rua para ser quebrado, não foi? 9, 10 anos. A gente fez um bolinho para ele e tinham 6 crianças, era um bolinho para os primos. Aí ele trouxe um colega da rua, o coleguinha chegou lá, cheirosinho, arrumadinho, bonitinho. Aí não falou com a gente, não, pai, ele é meu amigo. Eu falei, como é o nome do pai dele? Não sei, da mãe, não sei. Mora onde? Acho que ali embaixo. Eu falei, quando é seu filho e sua filha, como é que você é com a questão da companhia? É criterioso ou não é? Mas a gente, porque acha que sabe se proteger e sabe se defender, a gente acaba enveredando por um caminho de não gerar e manter a comunhão entre nós. Primeiro passo, preservando-nos das más amizades. Repita comigo, segundo passo. Anota aí agora, vai. É um projeto para você. Desejo de estar em casa. Vou te explicar o que significa isso. Desejo de estar em casa é o segundo passo. Deixa eu tentar explicar. Olha só. Você sabe a diferença de ouvir para escutar? Sabe não? É tudo mesmo trem? Não. Tinha uns nenenzinhos, a orquestra sinfônica dos bebês pararam. Tinha os bebezinhos dando um chorinho gostoso, não tinha? Você estava escutando ou estava ouvindo? Ouvindo. Escutando. Essa gargalhada, você escutou ou ouviu? Escutou. Ouvir, você dá todos os teus sentidos para a pessoa. Então, mulheres, ajuda a gente. Homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Só uma vez a gente consegue. Assistir um jogo de futebol e ouvir você falar. É possível? É ou não é, homem? É. Eu não sei na sua casa, mas na minha casa é assim, ó. Olha pra mim que eu tô falando com você. E eu digo, eu escuto tudo, direita e esquerda, não de frente só cheira, só enxerga, só fala. A mulher não gosta de ser escutada, ela quer ser. Ela quer que você. E aí o cara está em casa, ou ela está em casa de corpo presente. O desejo de estar em casa que eu estou falando aí chegou em casa. Aí o que acontece? O camarada chega em casa, ou a comadre, aí chega em casa, a primeira coisa que faz, toma um banho, aí continua na rua, com o celular na mão. Ó, lá em casa essa férias chegou. Qual é a nossa tática? Se um usar, o outro usa. Um desligou, o outro desliga e vão. Porque não dá para todo mundo, cada um usar nada daqui 1 hora, aí a gente não se vê. Ué, que negócio é esse? Não, tem que fazer, tem que usar. Então vamos usar todo mundo agora rapidinho. Tem que desligar, desliga todo mundo e vamos viver a vida. Não adianta você ter um desejo de estar em casa para ser escutado. Nós queremos todos os sentidos da pessoa que está ao nosso lado. A mulher está falando com o marido, ela vai, chuta, cruza, porra, leva o pescoção na orelha. Se a sua for meio estressada, com aquelas 9 lá de ontem. Mas por quê? Ela quer que você dê atenção. Esse desejo de estar em casa para preservar a comunhão significa, amigo, não adianta a gente entrar dentro de casa não. Se a gente levou a rua conosco para dentro de casa. Teve uma coisa, eu tenho pavor de um negócio, que é levar trabalho para casa para ser feito. Eu chego lá, o meu filho quer jogar PlayStation.
levei daqui da outra vez. Até hoje, está lá até hoje. A Dani foi lá comigo e a gente resolveu o problema. Levou o PlayStation lá. Ele quer jogar comigo. Ele quer falar do colégio. A mulher quer perguntar. Um dia desse ela falou assim: você viu qual é a cor da minha unha? Eu falei: é de sempre. Ela: hoje eu mudei, errei. Não repara, porque não dá atenção. Você ouve quando quer e escuta sempre. Esse desejo de estar em casa faz parte de um processo de se desligar da rua quando em casa está. Quer ver uma coisa que o Pedro andou reclamando comigo? Ele via meu telefone tocar, ele falava: pronto. Porque ele sabia que era alguém relacionado a alguma coisa da igreja, porque do trabalho ninguém liga para mim quando eu estou em casa, mas que ia tomar o tempo dele. Quando eu não atendo, ele se sente importante. Ele continuou comigo. Veja como eles enxergam isso. Então tenha desejo de estar em casa, tenha desejo de ficar em casa. Eu falei de ouvir, mas também de se cuidar do outro, né? Um ou outro. Eu vou pegar aqui o que é mais comum. O marido chega em casa, a mulher toda escangalhada. Eu vou pegar o que é mais comum. Mas tem marido também que só Jesus na causa. A mulher tem mais cabelo na perna do que o Tony Ramos tem nas costas. O nariz do camarada, o cabelinho está fazendo volta. Querido, eu estou falando que o desejo de estar em casa é você ser feliz em casa. Quer ver uma coisa? Um dia desse eu falava assim: já quando meu marido não me procura mais. Eu falei: vocês estão brincando de pique-esconde? Se não esconder. Eu virei para ele: você escolhe aí para a cama. Vou contar até 3. Está quente, está frio. Se esconde. Mas nessas horas é bom você não aumentar muita dúvida, porque vai que ela quer explicar com detalhes. Eu falei assim: é verdade? Eu falei assim: é. Mas eu olhei para ela, eu não fiz comentário nenhum. Mas tá muito de querer procurar, né? E pensando lá comigo. E aí eu falei assim: vamos fazer o seguinte, meu filho. Como é que você se prepara para ele te procurar? Ah, Jack, depois de 20 anos ele já sabe tudo. Homem não é assim não, moça. Deixa eu falar assim, ó. Eu também sou casado. Não adianta a senhora tomar o banho, o último banho da noite, aí vai deitar com o marido. Quando o marido chega na cama, tá você com a camisa do Enéas. Ótimo! Meu nome é Enéas! Querida, posso falar uma coisa? Você sabe o que seu marido vai fazer? A cruz sagrada seja minha luz, não sei o que dragão. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas mais. É o exorcismo que seu marido vai fazer. Sai desse corpo! Minha santa, dá uma ajeitadinha aí. Ó, faz o seguinte: quando ele chegar em casa, já espera ele do jeito que você sabe, não precisa te dizer. Agora, deu mole. Aí, carioca, deu mole. Deixou a bola quicando, a gente chuta. Qual é o número do partido lá? Qual o nome do político lá? Vote em mim! Meu nome é Enéas. Tem jeito, né? O desejo de estar em casa é o desejo de se cuidar para o outro. E se preservar para o outro. São Paulo vai dizer isso na carta aos Efésios sobre a disposição do corpo. Quando fala para o marido e quando fala para a esposa. Quando a gente não tem esse desejo de estar em casa, de qualquer jeito que a gente estiver lá, serve. De qualquer forma, eu não ouço, eu apenas escuto. Eu não dialogo. E a comunhão vai começando a ser quebrada nesses aspectos. Você anotou aí, desejo de estar em casa, entendeu? Agora anota o terceiro. Dialogar. Vamos tentar explicar isso. Dialogar. Agora olha para cá. O que você entende por diálogo? Um fala, o outro escuta. O que escutou fala e o outro escuta. Beleza. Mas vamos aprofundar esse negócio. O que é comunicação?
Você já experimentou falar alguma coisa para alguém e alguém não entender? Já? Você explicou e a pessoa não entendeu? Já? Beleza. O que é comunicação? Não é eu falar, é o outro entender. Eu posso falar e a pessoa entender de forma errada, mas eu preciso entender que na vida conjugal, para a comunhão ser mantida, tudo precisa ficar sempre muito bem esclarecido. O diálogo é nesse sentido. Eu preciso dizer e o outro precisa entender o que eu estou dizendo. Não basta ficar falando, se o outro não entende. E quem não entende precisa dizer o que está entendendo ou se não está entendendo. E aí a gente volta nessa falha da comunhão do casal, que vem pela ausência do diálogo, pelas formas como a gente vê o diálogo acontecendo ou não. Porque tem, vamos lá, a gente quando fala em comunicação, não sei se você sabe, o padre, antes de se ordenar, e também o diácono, tem uma matéria que a gente estuda chamada homilética. O nome é feio, mas significa aprender a fazer homilia. O que significa isso? Você pode ter um veículo, a caixa, a mesa de som, o microfone pode ser maravilhoso, porém, se o comunicador, aquele que faz a comunicação, não souber fazer, não adianta. Porém, você pode ser o melhor comunicador. Se você não tem as ferramentas, o caminho para que a sua comunicação chegue, ela também chega falha. Se eu estivesse pregando sem microfone, certamente hoje o último lá não estaria ouvindo a minha voz. Isso significa que comunicação não envolve só o momento que eu estou me comunicando, mas tudo que está envolvido na comunicação. Quer ver uma coisa? Uma máxima que a gente sabe, mas não vive de vez em quando. Se tem um mais estressado e nervoso, não adianta o outro querer ser da mesma forma naquela hora. Se alguém levantou a voz, abaixa o tom da sua. Deixa falando sozinho. Comunicação, a gente precisa entender que a gente precisa ter um certo equilíbrio. Nem tudo a gente escolhe o momento certo para dialogar sobre alguns aspectos. Não, a gente sabe, a gente tem um termômetro dentro da nossa casa. A gente sabe quando é a hora de falar algo e a hora de não dizer aquilo, porque não é o momento oportuno. A gente precisa entender isso. Então esse diálogo não é só falar, é as coisas ficarem entendidas. E eu não sei se você sabe por que vive isso. Quando a gente faz isso com o filho é mais barato. A gente, depois de fazer um baita de um sermão, qual é a pergunta que a gente faz? Entendeu? Porque a gente sabe que não basta não falar tudo. Se não entendeu, não adianta. Na vida conjugal, a gente precisa trazer isso para dentro, que é uma comunicação clara, onde tudo seja facilitado pelo diálogo. E aí a gente tem alguns inimigos da comunicação, do diálogo. Pô, a gente trabalha o dia inteiro. Está cansado. No caso de vocês, ainda estão distantes das notícias que acontecem a todo instante no nosso país. Aí chega em casa e liga a televisão. Eu não estou dizendo que assistir televisão é ruim. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a televisão é ruim quando ela toma o tempo do outro. Aí é ruim. O outro está querendo e precisando e eu tenho tempo só para a televisão. Voltando à questão das amizades, hoje é impressionante que nós nos comunicamos mais pelas redes sociais. As nossas grandes fontes de comunicação são virtuais e não reais. E aí a gente vai vendo que essas realidades, elas vão tirando de nós o tempo. Você imagina, você viu o Pedro falar aqui, não sei se foi ontem, né? Quantas vezes você me telefona por dia? Várias, muitas. Ele não quer saber se o meu patrão está dizendo, faz isso, toma aqui, tem uma meta aqui, toma conta. Ele quer que o pai se comunique com ele. A minha esposa, a gente tem horários. É o horário do almoço. Quando eu saio, estou ligando, estou saindo para pegar a condução para ir para casa. Ou seja, a gente precisa entender que aquilo que para alguns é nocivo, precisa favorecer. Como, por exemplo, o uso das redes sociais. Saber se comunicar. Eu estava pregando um retiro em Novo Hamburgo. Aqui eu posso falar que está longe. Na Diocese de Novo Hamburgo, num lugar chamado Sapiranga. E estava falando sobre a vida conjugal, e num determinado momento a gente foi falar sobre essa questão de amizade virtual que surgiu e acabou que entrou. E impressionante como as amizades virtuais sempre não, perdão. Na grande maioria das vezes é a amizade de um só, não é a amizade de um casal. É a amizade de um.
Não estou dizendo que é boa ou que é ruim, nada disso. Estou dizendo que é amizade de um. Se comunica muito com um, mas não se comunica com o outro. Estava pregando no retiro, um senhor se levantou, ele devia ter uns 60 anos, ele se levantou e disse assim: eu estou sendo trocado pelo WhatsApp. E falou que era o filho dele. Ele falou: o meu filho me trocou pelo WhatsApp. Ou seja, era um grito de socorro de um pai, mostrando ali para um filho essa dimensão. Então, essa questão de saber dialogar. Terceiro, agora nota o quarto. E o mais importante, e aí a gente conclui: tempo reservado para rezar. 4 propostas para 2016. Anota essa daí. Tempo reservado para rezar. Note aí, porque esses 4 passos vai ajudar você. Tempo reservado. Se você já notou, levanta a sua cabeça. Quem aqui essa semana conseguiu almoçar ou jantar, ou fazer uma refeição do café da manhã ou da tarde, em algum momento fazer uma refeição com o seu cônjuge? Quem conseguiu nessa última semana? Beleza. Conseguiu sentar e almoçar junto. Quem aqui conseguiu separar um tempinho para chegar na sala, sentar, botar o pé no sofá, assistir pelo menos 10, 20 minutos no mínimo de televisão com o seu cônjuge? Levanta a mão. Beleza. Eu não vou nem perguntar quem conseguiu tremer as pernas. Fica tranquilo. Agora a minha pergunta é que você não vai levantar a mão. Quanto tempo você gastou para rezar com seu marido ou com a sua esposa? Ah, mas a gente já sabe o quê? Lembra da desculpa? A gente, antes de contar o pecado para o padre, a gente já quer contar não só a história, mas a justificação, a justificativa do erro. Não tem justificativa. Ou seja, um casal que fez o nosso retiro aqui, 2016 será: reservaremos um tempo na semana. Não é com um grupo de casais da paróquia, não é com um grupo de oração, não é com a pastoral lá, não é com o berço dos homens lá. Não. A gente vai separar, pelo menos ali no nosso final de noite, abrir a Bíblia em um dos salmos, que é o livro de oração. Nós vamos agradecer, como o Padre fez aqui na manhã, agradecer por tudo que temos, somos, envolver aqui, que derramamos na nossa oração e agradecer pela nossa vida. Ou seja, trazer Deus para a realidade diária, no sentido concreto, pela vida de oração. E eu termino com esse 4º passo, dizendo a frase de uma das mulheres que eu mais amo na vida, apesar de conhecer tão pouco dela, no sentido de só de ouvir, que é Santa Teresa d'Ávila. Essa mulher tem uma frase, e ela é pesada, mas é dela, santa e doutora da igreja. Repita comigo a frase dela: quem não reza não precisa da ajuda do diabo para ir para o inferno. Essa santa doutora diz: quem não reza não precisa da ajuda do diabo para ir para o inferno. A frase de uma santa doutora da igreja. Na vida conjugal a gente precisa entender: nós precisamos reservar um tempo dentro de casa, não é na igreja, porque na igreja a gente vive a dimensão comunitária, apesar de viver a pessoal. Vamos rezar na igreja. Não é isso que eu estou falando, porque na igreja você já vem predisposto, já sabe que vai ter que fazer tudo aquilo que é próprio daquele momento. Eu estou falando em renunciar à televisão, em renunciar às vezes o descanso, às vezes empurrar o sono um pouco mais para frente e falar assim: vamos nos entregar a nossa vida a Deus. Vamos rezar juntos. Esse é o nosso desejo, meu, da Ana Paula, do Pedro, ao partir daqui. Deixar uma semente de célula, no sentido daquilo que o Papa João Paulo II disse: família é santuário de vida. A igreja que é doméstica, a igreja que sai do templo e se instala dentro de casa, onde a gente pode rezar. No quarto do Pedro, onde tem a maior quantidade de imagens espalhadas lá no quarto dele. Quando o bicho pega na escola, eu só vejo moleque olhando, catando uma delas lá, ver para quem eu rezo. Mas tem que aprender. Então, esse 4º passo, ele é indispensável para que um casal possa viver essa comunhão conjugal, porque está vivendo literalmente debaixo da proteção de Deus. Feche os seus olhos nesse instante. Diante desses 4 passos que você anotou, diante de tudo que a gente ouviu nessa primeira parte da manhã, vamos entregar ao Senhor, pedindo pelas mãos de Nossa Senhora a graça, o favor da gente não só ouvir. São Paulo vai dizer: não sede ouvintes,
mas praticantes da palavra, que a gente possa colocar, se esforçar, e é claro, no amor que respeita, a gente possa até dizer um para o outro em alguns momentos desse ano: nós estamos falhando, eu preciso melhorar. E dentro de casa a gente começar a estabelecer ou reestabelecer essa comunhão. Ave Maria, cheia de graça.